Fiquem agora com o relato de Francisco Dutra. Ok, Mendes e a todos, essa é a história do Cabo Lailo. Lailo é um cabo da Polícia Militar que, na época que ele me contou isso, está fazendo aproximadamente 20 anos, porque eu já estou 10 reformado e foi uns 10 anos antes da minha reforma. Porque o Cabo Lailo, hoje ele já é um sargento e já está reformado, e eu não sei por onde o sargento Lailo hoje, nos dias atuais, agora 2021, onde é que ele se encontra. Porque eu fui morar em Pernambuco, depois que eu me reformei, eu não sei onde é que o soldado, o Cabo Lailo, hoje sargento, ele mora. Resumindo, uma certa vez nós íamos viajar para Campina Grande, fazer um serviço de juninos, no serviço de juninos, e então vários militares se encontravam, iam para o QCG, que é o Quartel de Comando Geral, ali no centro, próximo ao 1º Batalhão, em frente ao Correios e Telégrafos, lá em João Pessoa. E o que acontece? Ele chegou e me chamou a parte, sargento Dutra, ele, o cabo, na época cabo. Ele disse, pois não, Nélis, eu gostaria de falar com o senhor. Eu disse, tá certo, pois não, aí separado aí, pois não. Na época ele pertencia à igreja Mormon, ele era um frequentador da igreja Mormon. Aí ele me chamou particular, porque segundo ele não queria dizer para os outros que podia ridicularizar. E por que ele me procurou também? Eu sendo um escritor da área, porque meu livro hoje tem 23 anos de editado, ele sabendo que eu era escritor de ufologia, fazendo paralelo com a Bíblia, etc. Então ele me procurou. Ele disse, eu estou dizendo isso aqui ao senhor, sargento, porque o senhor não vai rir de mim, nem vai me ridicularizar, mas a outras pessoas eu não digo não. Eu digo, pois não, mas diga aí o que é que está acontecendo. Ele disse, olha, eu estava de sentinela lá no centro de ensino. O centro de ensino é onde se formam os oficiais, formam-se os praças e aperfeiçoa lá em Mangabeira, no centro de ensino, na academia militar. Então, ele disse que a uma certa hora, estava um certo dia de guarda lá, e ele disse que estava no plantão. Geralmente se pega 2 horas, é um plantão que pega de meia-noite às 2, pega de 2 às 4, de 4 às 6. O pessoal que é do regime militar, ou que não seja, mas sabe como é que tira os plantões, os vigilantes, de 2 em 2 horas. Então, assim, ele disse que quando estava no horário dele, acho que eu estou lembrado que foi entre o período de 2 horas da manhã às 4, era o horário que ele estava tirando. E nesse período eles que ficavam ali no centro de ensino, tipo na guarita, na entrada, né, da academia, que tem a cancela, né, que abre e fecha para verificar quem vai adentrar o quartel, né? Principalmente de madrugada, então o militar tem que ficar atento. Que não só fica um cabo, fica geralmente o sargento, comandante da guarda, e também o sentinela. Eu acho que ele estava de sentinela junto com o sentinela e algo assim. Então ele chegou e disse que, tipo uma curiosidade, ele ficou olhou assim para as nuvens, para o céu, estava uma noite bem estrelada, bem bonita, né? Então ele disse, sargento, eu vi um negócio que eu nunca vi na minha vida, eu não sei o que é aquilo. Então ele viu uma nave espacial, Então, como ufólogo que nós somos, como curioso, como tipo a gente quer fazer uma de jornalista, né, que nós fazemos isso, então eu tinha que questionar ele várias coisas. Para que não ficasse, eu tinha que questionar ele para que não tivesse dúvida do que ele viu alguma coisa, né? Então assim, eu disse lá, tudo bem, isso foi que hora? Ele disse, foi acho que umas 3 horas da manhã, certo? Aí ele, qual o sentido? Ele disse que, segundo esse objeto, ele estava subindo assim no sentido de Mangabeira para o sentido da praia, passando por cima do centro de ensino e com destino lá à praia de... Ali é Praia de Jacaré, Praia da Pena, não sei, aquela área ali que vai para o ele ia para o mar. Um objeto, certo? Eu disse, Lário, qual a altura você acha que estava de você? Então ele fez um exemplo com os pés de árvore que tem aí em frente do correio, aqueles pés de árvore grandes, que eu não sei qual é o nome daquela fruta, daquele pé de árvore. Então aqueles pés de árvore tem aproximadamente 25 metros. Ele disse que estava nessa faixa, da altura de uma árvore daquelas árvores que ficam ali em frente ao correio, aquela praça, né, que fica em frente ao 1º Batalhão. Então, aproximadamente esse objeto, segundo ele, estava a 25 metros. Eu disse outra coisa, que tamanho você acha que era? Ele fez uma referência que era mais ou menos dois ônibus, juntando 2 ônibus, assim, esses ônibus de passageiro normal, né? Não sei quanto é que tem um ônibus desse, deve ter 12 metros, 15 metros, não sei, 10 metros.
Então esse objeto, segundo ele, tinha uns 2,5, o tamanho de 2 ônibus, juntando um ao outro. Ok, aí eu disse então, eu não perguntei, não questionava nem que ele bebia, porque ele primeiro não ia poder beber. Segundo que ele estava de plantão, né, de serviço. Outra que ele, na religião dele, né, religioso na fé dele. Então, não ia questionar se ele estava bêbado, perguntei se ele estava ainda com sono, se por acaso ele não era uma ilusão de ópio, se por acaso ele viu direito. Ele disse, eu vi com esses meus 2 olhos, segundo ele, tudo bem. E eu disse, que cor era esse objeto? Como era? Ele só ali, era quase invisível, era tipo uma bolha de sabão. Ele deu assim uma referência, ele não sabia dizer o plasmático, etc. Então ele disse, sargento, era mais ou menos como se fosse uma bolha de sabão que a gente eu via o outro lado, inclusive vi 2 seres, como se fosse numa cabine de comando. Ele, o cabo lá, ele narra isso. Ele disse, rapaz, como você disse, olha, sargento, era transparente, porque eu via as estrelas normal. Só que quando eu comecei a olhar dele com minucioso, ele passou, né, como curioso então ele disse, eu comecei a olhar e incrível o que eu vi. Ele viu o flanco dela, né, delineado ao redor desses 20 e poucos metros. Eu perguntei a largura também, a altura desse objeto. A dimensão que ele deu era uma espécie assim de um ovo, como se fosse um ovo, né, de 25 metros, 30 metros de comprimento e mais ou menos 10 ou 15 de largura. E era tipo uma bola de sabão, ficava tipo brilhando assim, só nas laterais, nos flancos desse objeto que ele viu, né? E ele disse que viu 2 seres. Eu disse, rapaz, você viu 2 seres, estava tipo uma cabine de comando. E depois, quando ele se materializou mesmo, não o objeto não, só os 2 seres. Os 2 seres, eles se materializaram, porque eles não estavam aparecendo, ele não estava vendo, a princípio eu não vi. Então eu fiquei abismado, fiquei chocado, fiquei com medo, chamei outro sentinela que estava com ele na época, eu não sei quem foi, não é? Ele não sei quem foi. Convidei ele para vir falar no centro, nas reuniões que nós tínhamos na Caixa Beneficente da Polícia Militar da Paraíba, que fica ali na trincheira, próximo à igreja de Lourdes. E eu disse, olha, se você quiser ir lá, a gente tem uma reunião por mês, você pode narrar lá seu fato. Eu perguntei a ele se estava autorizado citar o caso dele, caso ele não fosse. Ele disse, tá, o senhor tá, pode nem ter um problema, eu só estou dizendo isso para o senhor, porque como o senhor gosta da área, o senhor dá palestra nessa área, o senhor já fez um livro nessa área, então eu estou dizendo assim, mas eu peço que o senhor não diga aí aos companheiros não, que tinha aproximadamente uns 100 homens, toda noite ia para Campina Grande, que era para o serviço junino, saía daqui do quartel, do QCG, saía de João Pessoa, 4, 5, 6, 8 ônibus, era um serviço extra que nós íamos tirar em Campina Grande para o período junino. E João Pessoa, todo ano ele manda o efetivo. Esse ano eu acho que não houve por causa desse Covid, dessa pandemia, né? Então, foi isso. Ele me disse lá, pediu para eu não narrar, porque ele disse que os outros tinham debochado dele. Ele não teve trauma. Eu perguntei se ele ficou com algum trauma. Ele disse que não. Se ele ficou com medo, ele disse, não, achei interessante, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu perguntei, então o objeto saiu lentamente, no sentido do mar, eu acho que ali vai dar para a praia da Penha, ou praia de Jacaré, não sei. Aliás, de Jagarapé, Jacaré é cadê dele, né? É a praia de Jagarapé. Então, saiu naquele sentido ali. E ele disse, eu perguntei o tempo, se ele conseguiu calcular o tempo. Ele disse que lentamente, bem lentamente. Eu acho que ela disse que de onde ele começou a ver, que foi quase em cima dele, até ele não conseguiu mais ver. E depois, sim, os dois seres se voltaram a não ver. Ele via só como se fosse o vulto de uma bola de sabão também. Mas o trajeto desse objeto gigantesco, assim, na proporção, ele disse que acha que deu uns 10 minutos, 7 minutos, negócio bem lento mesmo. Ele passou em cima daquelas casas todinhas ali, bem lentamente. Então foi isso aí, essa é a narração. Eu perguntei se ele autorizava caso eu falasse na reunião, não falava ali, se podia falar. Então esse caso está fazendo aproximadamente 20 anos, porque eu já estou com 10, já estou com quase 11 que eu já estou afastado, estou reformado da Polícia Militar, não é? E
na época Cabo Lailo. Hoje ele é sargento também, como já falei no início, eu não sei onde ele se encontra, mas isso aí foi a narrativa dele. Felizmente foi isso aí. Ele disse que não sabe se foi anjo, se foi Deus, o que foi. Ele disse que a religião dele não permitia essas coisas. Bom, então ele viu isso, passou na faixa de uns 10 minutos, de onde ele, bem lentamente, de onde essa navinha até onde ele não conseguiu ver mais. Ela também não se materializou, os dois seres não se materializaram mais. Ficaram da forma lá no plasma, né? Numa bola de sabão, foi o que ele narrou para mim. Pois é, a todos vocês aí eu agradeço pela audiência. Esse foi o fato narrado e que todos vocês fiquem com Deus. Se alguém quiser acessar o canal, eu tenho um canal no YouTube, é Francisco Dutra, Mundo Invisível. Você vai lá, Francisco, bom, então acessa aí, fiquem com Deus. Muito obrigado. A ufologia e o governo brasileiro. O governo brasileiro, a exemplo de todas as nações da Terra, dá especial atenção ao fenômeno OVNI. Com muita frequência, os OVNIs são registrados por radares, fotografados e filmados por militares em várias regiões do Brasil. E como em outros países, o tema é mantido em sigilo pelas autoridades. Em algumas raras ocasiões, o governo deixa escapar alguns fatos ou vem a público com o intuito de testar a opinião pública em relação ao tema. Isso se faz necessário para estimar até que ponto a revelação oficial sobre o OVNI poderia afetar a segurança do Brasil. Além destes testes, o governo mantém vigilância constante e muito discreta em grupos de pesquisas e eventos ligados à temática ufológica. Este acompanhamento visa determinar o grau de conhecimento e de maturidade dos pesquisadores civis em torno do tema. Em evento de ufologia, é muito comum encontrar militares à paisana, que embora neguem pertencer a órgão como Força Aérea Brasileira, Agência Brasileira de Inteligência, Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. A maioria dos oficiais destas agências acredita que a revelação da realidade dos OVNIs e sua possível origem extraterrestre pode gerar crise em todos os setores da sociedade. As instituições religiosas entrariam em crise ao verem seus dogmas derrubados frente a esta realidade. O governo, por sua vez, teria problema em conter a histeria coletiva decorrente da crise gerada. Pessoas sugestionáveis seria presa fácil de pseudos gurus e seitas ufológicas, e o que seguiriam até a morte, como já aconteceu em vários suicídios coletivos fatalmente registrados pelo mundo. Este é um grande motivo para que o governo brasileiro e de outros países neguem acesso a essas informações. Uma outra parcela de militares considera esta possibilidade exagerada e frequentemente permite que algumas informações venham a público. Foi assim que vários casos envolvendo as Forças Armadas e os OVNIs tornaram conhecidos. Caso José Higgins.
No dia 23 de julho de 1947, José Higgins e alguns ajudantes realizavam trabalhos de agrimensura em um campo de colônia Goiabeng, próximo à localidade de Campina do Amaral, que na época pertencia ao município de Pitanga e hoje pertence ao município de Lusiânia. Quando eles ouviram um estranho som agudo, nesse momento, observaram um objeto discoidal com aproximadamente 30 metros de diâmetro, de coloração acinzentada esbranquiçada, que pousava nas proximidades. O objeto apoiou-se em 3 pés metálicos recurvados. Os ajudantes e testemunhas fugiram do local apavorados. Porém, José Higgins, curioso, permaneceu por lá e, mesmo com medo, aproximou-se do objeto para examiná-lo. Ele notou que no OVNI havia uma espécie de janela, onde se viam 2 vultos de forma humana. Pouco depois, abriu-se uma porta, de onde saíram 3 pessoas de aproximadamente 2,10 metros de altura. Os seres vestiam macacões transparentes que cobriam todo o corpo, incluindo a cabeça. O uniforme que eles usavam estavam inchados de ar. Nas costas havia uma mochila. Essa mochila era de metal. Podia-se ver por baixo do uniforme que havia camisetas, calções e sandálias que pareciam feitas de papel brilhante. Os seres tinham aparência estranha. Possuíam olhos redondos e grandes, sobrancelhas redondas, com cílios aparentemente comuns. Eram calvos, sem barba, com cabeça grande e redonda, mão e pernas compridas. No objeto havia um terceiro ser. Eles eram muito semelhantes entre si, parecendo gêmeos, e se comunicavam por meio de uma língua sonora que era bonita, totalmente desconhecida, e movimentavam-se com agilidade e leveza. Um deles portava um pequeno tubo de metal que apontou para a testemunha, indicando que ela entrasse no aparelho. Quem era ela? José Higgins. Um dos seres começou a desenhar no chão para indicar a Higgins onde seria levado. O desenho consistia em 7 círculos concêntricos. O alienígena apontou para o ponto central do desenho, dizendo Álamo. Depois apontou para o 7º círculo, dizendo Orc, comparando o desenho ao sistema solar. Teriam um ponto central como o Sol, e o 7º círculo, a órbita do planeta Urano. A testemunha tirou uma foto de sua esposa que estava em sua carteira, dizendo que, através de gestos, que queria buscá-la. Os alienígenas discordaram. A testemunha retirou do bolso uma foto da sua esposa, que estava em sua carteira, dizendo, através de gestos, que queria buscá-la. Os alienígenas discordaram. A testemunha se escondeu em uma moita, de onde passou a observar os estranhos seres. Higgins notou que os seres davam saltos gigantescos e atiravam grandes pedras a enorme distância. Algum tempo depois, todos entraram no aparelho, que decolou seguindo para o norte. Esse caso teve repercussão na época e foi notícia em alguns jornais.
A Rádio Jampa Mil Graus vem muito honradamente agradecer com brilhantismo a participação honrosa das pessoas com seus relatos. Giovanni Meirelles, Francisco Dutra, Martinho Barbosa, Antônio Fonseca, Isabel Duarte, José Vanderlei e Rafael Rodrigues. Também agradece aos canais parceiros desse programa, o Grupo GEAL do Rio de Janeiro, o Grupo UFO-CG de Campina Grande, o canal Metanoia, aqui de João Pessoa, o Gauss Sapé Sumé e a Braufonet, do Recife. Nossos agradecimentos especiais a todos que nos abrilhantaram neste programa. Web Rádio Jampa Mil Graus, considerações finais. O caso do Cabo Lailo e outro caso de OVNI na Praça do Coqueiral em Mangabeira tem aspectos singulares, uma vez que ambos os OVNIs passam pela mesma rota. Podemos dizer que existe um corredor ufológico aqui na cidade de João Pessoa. Se observarmos bem, somente nesse programa já contabilizamos muitos casos que ocorreram na mesma rota. Lembremos do caso do piloto que sobrevoava nas imediações da praia de Manaíra, tendo visto um OVNI. Um caso na praia do Bessa, onde foi avistado uma luz muito forte saindo dentro d'água, e outro caso de um senhor que ajudou homens estranhos que diziam vir de outro planeta e acordou às 22 horas na praia do Cabo Branco sem saber onde estava. O caso de Tanzi Aquino é diferente. Ela avistou uma nave gigantesca na praia do Cabo Branco. Senhores, somente nessas 6 edições do nosso programa, temos muitas testemunhas de avistamentos nas nossas praias. E parece sim que temos um corredor ufológico em João Pessoa. E há evidências que somos privilegiados com a visita dessas naves e que parece nos dizer algo. Como existem diversos outros corredores ufológicos espalhados pelo mundo, temos o nosso, e isso sem relatar as cidades de Guarabira, Campina Grande, entre outras. Nós devemos sempre relacionar os acontecimentos aos fatos ao nosso redor, porque a comprovação científica se conclui com a observação final, e não importa a tecnologia que foi empregada, mas o resultado final comprovado pelos nossos olhos. Sintam, observem os céus, porque eles podem estar por aí. Ou será que eles estão entre nós? Eu sou o Claudio Mendes, essa é a Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil, sempre junto com você. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Ele permitir.